Um dos vídeos de maior sucesso aqui no canal é um vídeo em que eu te ensino a classificar orações. Então fica nesse vídeo porque tem muita dica que você precisa saber com relação às orações coordenadas e até as subordinadas, tá? Então roda a vinheta pra gente começar português na prática, classificação aí das orações. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia e no vídeo de hoje já pega seu papel e caneta pra gente começar aqui português na prática. Vamos começar a classificar corretamente as orações, tá? Então fica até o final desse vídeo para você pegar todas as dicas com relação às orações coordenadas e subordinadas e como classificar, tá? Então é aquilo que eu sempre digo, sem mais delongas, bora para a primeira questão, já anota tudo, hein? A questão número 1 vai falar o seguinte: no período, ninguém sabe como ela aceitará a proposta. A oração grifada, tá? É uma subordinada. O que acontece que a gente tem que lembrar é que quando estamos falando aí de oração subordinada, nós temos as orações subordinadas adjetivas, as subordinadas substantivas e as subordinadas aí adverbiais, tá? Bom, para eu ter uma oração adjetiva, é necessário que eu tenha pronome relativo. Para eu ter uma oração subordinada substantiva, já vou entregar o macete a vocês. É só você substituir a oração que está em destaque, né, basicamente, por um pronome. Que pronome é esse? O pronome, por exemplo, isto, disso, se encaixar, ela é substantiva, tá? As substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes, tá? E também a gente tem as adverbiais, que indicam característica. O que acontece que eu já posso observar nessa questão é que ela fala assim: como ela aceitará a proposta. Nesse caso, esse como aqui não é um pronome relativo. Então eu vou tentar substituir essa oração grifada, tá, pelo pronome isto e isso. Se casar, eu sei que ela é aí subordinada substantiva, tá? Então olha só, ninguém sabe isso. Ó, será que eu consigo? Consegui. Se eu consigo substituir por isso ou isto, eu sei que é uma oração aí subordinada substantiva. E aí eu tenho que fazer o segundo passo, que é olhar o vizinho. Nesse caso, eu sei aqui que eu tenho um verbo. Quem sabe, sabe alguma coisa. Então esse verbo é um verbo transitivo aí direto. Então eu tenho que olhar nas alternativas, tá? Bom, eu sei que ela não é adverbial porque não indica circunstância. Completiva nominal eu também sei que não é, porque as completivas nominal vão precisar aí sempre de preposição e eu não encontro aqui. Logo em seguida eu tenho a alternativa C, que é a substantiva objetiva direta. Essa oração toda aqui é o complemento direto do verbo saber. Então, já marcaria essa. A letra D é advérbio, né? Adverbial modal, não indica nenhuma circunstância, tá? E a alternativa E seria causal, mas também não poderia ser adverbial, porque não indica nenhuma circunstância. Então aqui nós temos gabarito C, tá? Aqui temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E qual característica você vai anotar aí do outro lado? As orações subordinadas substantivas são introduzidas aí pela conjunção integrante e você pode fazer a substituição por isso ou isto. Ficou fácil? Bora para a questão número 2. A questão número 2 vai falar o seguinte: marque a alternativa que contenha oração subordinada de mesma classificação da oração subordinada presente na frase a seguir. Então você sabe aqui que é uma oração subordinada. Agora você tem que ver se é adjetiva, substantiva ou adverbial. Nesse caso, o que acontece? Eu não estou vendo nenhum pronome relativo. Esse que está aqui não é pronome relativo. E eu já faço a pergunta: você sabe a diferença do pronome relativo que para a conjunção integrante?
Se você não sabe, eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição uma aula complementar que vai te ajudar, tá? Eu já vou afirmar que esse que não é um pronome relativo, tá? Agora pensa comigo o seguinte, será que eu posso substituir, tá, essa oraçãozinha aqui por um pronome? Vamos ver? A solução é essa, a solução é esta. Então sim, eu posso substituir por esta ou essa, eu consegui fazer aí a substituição. Então eu sei que eu tenho uma oração subordinada substantiva. E aí a gente olha sempre o que tem antes, né, dessa palavrinha aqui, antes do que. Eu tenho o é. E basicamente o verbo ser, né, o é, que nesse caso é uma conjugação do verbo ser, ele basicamente é constituído de ser um verbo de ligação. E aí a gente sabe que se eu tenho um verbo de ligação, o que vem depois aqui é uma característica ou qualidade. Então tudo isso que você desista logo, isso aqui vai ser um predicativo do sujeito. Então nós temos que olhar nas alternativas qual é aquela em que vai haver aqui basicamente um verbo de ligação e um predicativo. Vamos analisar. A primeira alternativa vai falar o seguinte, que ele volte é bom. Bom, aqui o que a gente vai fazer? Fazer a pergunta para o verbo. Eu sei que eu tenho um verbo de ligação e isso aqui já é o meu predicativo. Só que olha só, é bom o quê? Que ele volte, tá? Então, isso aqui é o sujeito, tá? Do verbo ser. Então, eu não classificaria esta alternativa A como um predicativo do sujeito, tá? Isso porque o bom já é um predicativo do sujeito e aqui eu tenho um sujeito. Geralmente, quando a gente estuda aí as orações subordinadas substantivas, a gente encontra a frase assim, ó. É bom, geralmente, tá? É bom, pontinho, pontinho. Se a gente tem, ó, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, tá faltando o sujeito aqui, tá? O sujeito aqui, ó, aqui nesse que ele volte é bom, o sujeito vem na sua ordem direta. Geralmente, quando a gente estuda as orações, a gente já sabe que verbo de ligação mais predicativo aí indica uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? A alternativa B vai falar o seguinte, a única alternativa era, opa, o que eu estou enxergando aqui, gente? Ó, esse era é um verbo de ligação. Era que ele voltasse para casa. Tudo isso aqui é o meu predicativo do sujeito. Vou olhar mais uma vez o que vem antes do que um verbo de ligação. Então, provavelmente aqui eu tenha um predicativo do sujeito. Vou para a próxima questão para analisar corretamente. Não me esqueço de que fiz muito bem para você. Mais uma vez, ó, que fiz muito bem para você. Observe aqui a presença da preposição e aí a gente sabe que quem se esquece de alguma coisa. De que fiz muito bem para você, qual é a função sintática? Já que completa um verbo com preposição. Nesse caso, isso aqui é o meu objeto indireto. Na letra D, não imaginava isso. Bom, aqui a gente sabe que imaginar é um verbo transitivo direto e essa oração aqui subordinada é o meu objeto direto. Então, que isso causaria tanto problema é minha oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui ficou fácil, o gabarito então vai ser aí a letra B. Eu quero saber quantas dicas você já anotou, então aproveita, faz o que nesse momento aqui para respirar, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. Esse é o nosso trabalho, a gente fica muito feliz e contente e muito obrigado a vocês do outro lado que fazem parte aqui dessa família, tá? Se você quiser, você pode se inscrever no canal, comente e compartilhe. E lembre-se, aqui embaixo na descrição tem as aulas complementares, tudo que está relacionado aí à classificação das orações, tá? Então, quer mais exercício, mais explicação? Veja os vídeos que estão aqui embaixo, as aulas complementares, tá? Questão número 3 vai falar o seguinte.
Em qual opção o termo destacado tem a mesma classificação morfológica? Morfologia, tá? Lembre-se disso, classes de palavras, tá? Bom, é o seguinte, é preocupante quando sabemos que os livros são dispositivos fundamentais. Então você tem que saber qual é a classe morfológica aqui desse que. Mais uma vez eu afirmo, muito cuidado com o que. O que pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção integrante, partícula, enfim, pode ser um monte de coisa. E eu fiz até um vídeo em que eu te falo o que pode ser, tá? Então tá aqui na descrição também para você ver as outras possibilidades. Basicamente, se eu conseguir substituir esse que, tá? E toda essa estrutura por um pronome, isto ou isso, eu consigo identificar a classe morfológica desse que. Vamos ver aqui, tá? Diz o seguinte, é preocupante que sabemos isso. Isso o quê? Que os livros são dispositivos aí fundamentais. Nesse caso, se eu conseguir fazer a substituição, esse que morfologicamente aí é, vou colocar aqui, é uma conjunção integrante, tá? Então, eu vou precisar olhar nas alternativas aquela que apresente também uma conjunção. Essa questão eu acho que você já acertou o gabarito, porque assim, gente, quando a gente está observando as alternativas, o que a gente tem que pula aos nossos olhos é esse contudo aqui, né? Contudo, a gente sabe que é uma conjunção coordenativa, tá? Então, se o próprio nome já diz conjunção, o gabarito aqui vai ser a alternativa E. Basicamente, na letra A, aquele que não sabe quer saber, olha só, esse que é um pronome relativo, tá? Muito cuidado. Nem que este outro seja. Olha só, eu tenho um pronome e esse que também, aí basicamente é um pronome relativo, tá? Perguntas as quais nos ajudam. Fiz a substituição, também é um pronome relativo. A quem, ó, olha só o que eu tenho aqui. Esse quem também aí não é uma conjunção. Então fica bem fácil quando você estuda aí, por exemplo, as conjunções coordenativas. Tem vídeo no canal que eu te ensino aí como classificar de fato ou qual é a diferença de uma oração coordenada e subordinada, tá? Gabarito, essa é bem fácil, gabarito aí, alternativa é. A próxima questão vai envolver o seguinte, você sabe classificar a oração? O que é uma oração de fato? Bom, o que acontece é o seguinte, gente, toda vez que eu ouvir falar de oração, eu vou lembrar de verbo. Grava isso aí para sua vida. Falou de oração, tem a ver com verbo. Então, olha só. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. A pergunta é a seguinte. Quantas orações coordenadas podemos depreender do texto acima? Quando ele está falando aí basicamente de oração, eu preciso fazer um link aí com verbo, tá? Muito bem. Lembrando que ele aqui não está especificando as orações coordenadas assindéticas e nem especificando as sindéticas. Então você basicamente tem que marcar tudo. Se tiver sindética, marca, e se tiver sindética ou assim, marca tudo, tá? O que ele quer saber aqui de fato são as orações. Quantos verbos existem aqui dentro? Então vamos classificar, vamos procurar os verbos. Vou colocar de uma outra cor. Então aqui que a gente encontra é o seguinte. Apiedei-me é o primeiro verbo, tá? É um verbo. Tomei-a na palma da mão e fui depô-la. Aqui é uma locução verbal, conta apenas como uma. Muito cuidado. Locução verbal, verbo auxiliar e principal, conta apenas como uma. Bom, era tarde, a infeliz expirou dentro de alguns segundos, tá? Agora vamos contar, claro. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui então, gabarito vai ser a letra C. Temos 5 verbos, tá? Lembrando, ó, dica extra para você do outro lado. Aqui eu tenho uma oração coordenada, oração coordenada. Aqui, ó, e fui depô-la, é uma oração coordenada sindética.
era tarde, aqui é uma outra oração coordenada assindética. Expirou dentro de alguns segundos, oração coordenada assindética. Lembrando que a oração coordenada assindética é aquela que não apresenta conjunção. Síndeto, conjunção. Agora aquela oração coordenada sindética é aquela que apresenta conjunção. Mas não era a pergunta, que era só para você procurar de fato as orações. E será que você sabe classificar aí as orações adjetivas? Olha só a próxima questão. A oração destacada em seria apenas o registro de algo importante, olha que interessante, que nos acontece. E tudo bem. Classifica-se como subordinada. Bom, vamos observar se a gente consegue substituir essa oração por um pronome. Olha só. Seria apenas o registro de algo importante. Isto acontece. Você viu que deu um negócio aí diferente. A frase não ficou muito bonita. Bom, se isso não acontece, se você não consegue fazer a substituição por um pronome, vamos substituir por um pronome relativo. Então, olha só. Seria apenas o registro de algo importante, o qual... Opa, ficou melhor, né? Você colocar o qual. Então eu sei que esse que não é conjunção integrante, é um pronome relativo, tá? Se é um pronome relativo, essa oração toda aqui é uma oração subordinada aí, ó, adjetiva. E dentro da classificação das orações adjetivas, eu tenho apenas duas. As explicativas, que vão vir com vírgulas, e as restritivas, que não vão ter vírgula. Falando de vírgula, você sabia que a forma como a qual você trabalha com a vírgula vai mudar o sentido da sua frase? E isso tem a ver também com a sua redação. Então eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, onde eu te mostro aí o cuidado que você tem que ter quando for usar a vírgula, tá? Tá aqui embaixo na descrição. Bom, se eu sei que é um pronome relativo, tá? Ó, esse aqui é um pronome relativo e não tem vírgula, aqui então é uma oração subordinada adjetiva. Aqui eu vou colocar como restritiva, tá? Porque não tem vírgula. Então, nesse caso, ficou bem fácil que o gabarito vai ser a alternativa A. E você acaba de aprender a diferença entre um pronome, tá, relativo, a diferença de conjunção integrante. E não se esqueça, dependendo do uso da vírgula, a sua frase muda completamente de sentido, tá? Tem aula aqui embaixo. Ufa, que teve muita dica hoje no quadro aqui pra vocês, tá? Bom, oração sempre cai em concurso, então estude basicamente o seguinte, também as orações aí adverbiais e as suas características, tá? Lembre-se também que existe aí, a gente tem que saber, ó, existe oração reduzida. Se você não sabe o que é isso, tem que saber. Também tem aula aqui embaixo para vocês, tá? Todas as aulas complementares servem para você aprofundar ainda mais o seu estudo com relação às orações, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.